Oi, tudo bem com você? Eu sou Robert Cronos, seja bem-vindo ao meu canal. E hoje eu vou falar aqui para você 5 motivos para ler o meu livro e um motivo para você não ler. Mas espera aí, Robert, como assim um motivo para não ler? Fica até o final desse vídeo para você entender. Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou Robert Cronos, escritor, e eu escrevi um livro de fantasia medieval, se você não sabe. Eu estou deixando aqui embaixo o link do livro para você conhecer, caso você tenha interesse. Além disso, eu vou deixar também o meu site, que é para você entender mais sobre o livro, e eu tenho absoluta certeza que se você procurar saber, interesse você vai ter. Eu tô aqui meio que fazendo esse jabá, porque eu produzo outros conteúdos e vou continuar produzindo de qualquer forma, mas eu preciso vender o meu produto porque, querendo ou não, eu sou um escritor e todo escritor tem esse desejo. Uma coisa chata é aquela pessoa que tenta te vender as coisas a qualquer custo e fica enchendo o saco e fica aquela coisa insistente, compra o meu livro, compra o meu livro. Eu nunca vou fazer isso. Porque o meu objetivo é encontrar aqueles leitores legais, engajados, que gostam de fantasia medieval assim como eu. Se eu voltar lá atrás, eu resolvi começar a escrever porque algumas das histórias que eu andava lendo não estavam me interessando tanto. Não tanto quanto as Crônicas de Gelo e Fogo. Como eu já expliquei aqui no canal, é a saga literária que eu mais gosto. Então, eu pensei, gente, eu preciso criar minha história. E eu sou um cara muito criativo, então eu falei, vou criar meu livro, escrevi ao longo de 10 anos, ficou um livro bem bacana. E agora eu vou falar aqui 5 motivos para você ler o meu livro e um motivo para você não ler. Só fazendo um adendo, quando eu estava fazendo pesquisa sobre formas de como divulgar um livro, eu ouvi algumas pessoas falando que tinha gente que não falava nada sobre o livro, não instigava o leitor, não dava um indício, o que pode ter ali, o que pode ser interessante. E o objetivo desse vídeo é esse, beleza? Não se esquece de se inscrever no canal e curtir esse vídeo, beleza? Vamos lá! Primeiro de tudo, esta é uma fantasia medieval diferente de qualquer outra coisa que você já viu. Se você analisar, fantasias medievais ou fantasias históricas, fantasias épicas que falam sobre mitologia grega se resumem aqui. Vamos pegar aí God of War, Fúria de Titãs, Assassin's Creed, são histórias legais, né? E se você for pegar aí uma coisa um pouco mais moderna, você tem o Percy Jackson. A minha história ela é um pouco diferente, porque a história ela não necessariamente se passa lá na Grécia Antiga e tudo mais. Ela se passa nos continentes fictícios de Atlântida e Lemúria. A gente não tem certeza se eles existiram. Há teorias de que foram continentes que naufragaram e tudo mais. E eu pego um pouco disso para poder trazer para minha história. Que inclusive faz link com aquela profecia que é contada na minha sinopse. Se você quiser ler a sinopse, ela está aqui na descrição, beleza? E aí é como se esses continentes tivessem se desenvolvido para uma Europa medieval, onde você tem ali todo aquele sistema de casas, de vassalagem, de guerreiros. Você tem a espada e feitiçaria tradicionais, mas com todos aqueles elementos da mitologia grega. Eu sou fã, assim, incontestável de mitologia grega, gosto bastante. E também tem mitologia egípcia, então tem esse casamento aí, e quem lê vai começar a captar essas referências. Tem um núcleo todo mais focado nessa mitologia egípcia, bem interessante. Então esse é o motivo número 1. Vamos para o motivo número 2. Pontos de vista alternados. Os meus personagens, eles alternam os pontos de vista entre eles. São 12 personagens ao todo. E assim, eu acho esse tipo de história bem interessante, porque você consegue dar mais dinamismo. Você pega o que um personagem acha, e aí depois você passa para outro, mas esse outro personagem acha uma coisa completamente diferente, dentro daquele mesmo contexto. Você tem toda uma gama de possibilidades, que você vai mostrar os outros lados ali, de como as pessoas percebem as coisas de uma maneira diferente. E eu amo histórias que têm esse tipo, e foi uma das coisas que fez com que eu me apaixonasse tanto por Game of Thrones, As Crônicas de Gelo e Fogo e Lost, inclusive. Que você tem ali a alternância e você consegue trazer essa malha e fica uma coisa muito interessante, eu gosto bastante. O motivo número 3 é, os meus personagens são cinzentos. Personagens cinzentos, para quem não sabe, é aquele tipo de personagem que oscila entre o bem e o mal. Ele não necessariamente vai ser o personagem bonzinho que faz maldades, isso é um clichê. O personagem cinzento é como se fosse um ser humano. Então ele tem a percepção de que o que ele faz é sempre do bem. O inimigo do outro lado é o mocinho sob o ponto de vista dele. E isso acontece no livro todo, tá? Tem muitas dessas situações. Eu acho legal porque você consegue trabalhar nesses tons de cinza dos personagens. Então você tem um personagem que
Ele faz as coisas acreditando no que é melhor para ele. E às vezes ele faz aquilo com convicção, aquilo com paixão, acreditando que vai ajudar as pessoas que ele ama. E aquilo não necessariamente é uma coisa boa para os outros personagens que estão se lascando porque ele está fazendo o que ele quer. Então você tem personagens que são essencialmente bons, como a maioria das pessoas, que cometem alguns deslizes, que têm defeitos, que fazem algumas coisas consideradas desnecessárias ou mesmo cruéis, enquanto você tem os personagens essencialmente maus, que são algumas das pessoas do nosso mundo real, né? Seria aí por volta dos criminosos da vida, pessoas que fazem maldade porque gostam, mas que amam e que têm paixões e que vão proteger seus entes queridos e que vão fazer coisas boas. Eles não necessariamente vão ficar ali naqueles tons muito escuros, muito preto, aquele senhor do mal perigosíssimo que vai destruir tudo e aquele protagonista bonzinho, virtuoso, que só tem coisas boas a dizer sobre ele. Então eu evito esse tipo de personagem e trabalho personagens que são um pouco mais desconfiáveis. Eu sou um escritor jardineiro. O que seria isso, Robert? Bom, se você for pegar o George Martin, tem uma citação dele que diz o seguinte: existem dois tipos de escritores, os jardineiros e os arquitetos. Os arquitetos, eles planejam minuciosamente cada detalhe da história, sabe onde ela vai começar e onde ela vai terminar. Muito bom, muito legal. Mas existe um outro tipo de escritor, que é o escritor jardineiro. Ele planta aquela semente, ele sabe onde aquela semente vai chegar, no fim das contas, mais ou menos ali. Ele tem uma ideia de como ela vai crescer, como ela vai florescer, qual que é a perspectiva média. Porém, ele vai podando algumas pontas, ele vai tirando algumas coisas, ele vai trabalhando e a árvore ela pode crescer de maneiras inesperadas, coisas que às vezes ele não sabia, não fazia ideia, mas que estão ali. E, detalhe, o jardineiro ele tem aquela coisa da raiz, você precisa ter uma raiz profunda para você fazer que com esse crescimento você tenha ali um enredo legal, um enredo bem empolgante e que faça sentido, né? Ele precisa ter toda uma coerência ali. Então, você tem a questão das regras, você tem toda a questão da genealogia, você tem toda a questão das regras não ditas, que eu vou comentar mais aqui no canal. Inclusive, se você quiser que eu fale sobre regras não ditas de uma história, que criam todo aquele cânone e que faz com que os fãs criem teorias, você comenta aqui embaixo que eu quero saber, beleza? Motivo número 5, o meu enredo é grandioso. Cara, eu sou muito ambicioso. E eu não somente sou muito ambicioso como escritor, como eu sou ambicioso como leitor. Tem uma citação do Steven Erikson, que é o escritor de Jardins da Lua, se você não conhece é um livro bem interessante, onde ele diz o seguinte: você como autor, você pode ter ambição, mas você como leitor, você também pode ter essa ambição. Então, quando eu leio algum livro, eu gosto daqueles livros que me fazem eu me apaixonar de uma forma grandiosa. E para que isso aconteça, você precisa de uma história épica. Então, o enredo grandioso, ele envolve essa ambição. Você precisa criar ali um universo onde você tenha vários personagens, vários acontecimentos, você tem mapas, você tem toda uma genealogia, você tem as casas nobres, você tem as vassalagens, todo aquele sistema ali. E isso faz com que a história realmente cresça. E isso fez com que a minha história crescesse, de tal forma que eu precisei, em 2014, sentar para poder falar, gente, eu preciso organizar isso. E aí eu, inclusive, fui fazendo os mapas. Fiz os mapas geográficos, os mapas de animais de cada região, os mapas de costumes. Eu fiz todos esses mapas para ter realmente um material para embasar toda essa grandiosidade que eu queria na minha história. Lembra daquela questão do escritor jardineiro que precisa ter a raiz? Eu fiz justamente essas raízes para ter uma história forte, poderosa, que aí a árvore em cima ela ia ficar bem grande, com várias ramificações, com vários galhos, dando frutos legais. Isso é uma analogia bem interessante de como eu, enquanto escritor, considero a minha obra. Sem contar que grandes referências como as Crônicas de Gelo e Fogo, Senhor dos Anéis, a Crônica do Matador de Reis, por exemplo, são minhas principais referências porque tem um pouco dessa construção envolvendo essas raízes profundas que fazem crescer árvores poderosas. E aí a minha história tem muito disso. Só que nem tudo são flores, por quê? Porque a minha história também tem um defeito. Na verdade, toda história tem defeitos. E a minha tem alguns. Só que eu vou citar aqui o motivo para você não ler. Mas, Robert, por que você não quer que eu leia seu livro? Muito simples. Porque nem tudo é perfeito. Não dá para negar que esse livro não é para todo mundo. E se esse livro não é para você, não tem problema. Existem várias histórias que você vai gostar mais. Se você é fã de fantasia, você pode preferir uma fantasia mais moderna, como Harry Potter ou Percy Jackson. Mas também tem essa fantasia medieval que eu sou simplesmente apaixonado, gosto bastante. E a minha história é basicamente nesse sentido.
Só que o motivo principal de que eu acho que talvez alguns leitores não vão gostar é que a história é muito longa. Sim, muito longa. Quando eu estava escrevendo o livro, chegou um certo ponto que eu falei, gente, mas agora não tem como mais eu voltar, eu vou ter que finalizar isso aqui. Tanto é que quando eu fui publicar o livro, é engraçado, que eu mandei para várias editoras, né? E uma delas me respondeu assim, olha, a gente até pode publicar seu livro, mas a gente vai ter que cortar ele no meio, porque tá muito grande. Eu fiquei muito chateado e eu não queria que isso acontecesse porque o tomo, ele é todo coeso, então ele é do começo ao fim. Tanto é que o nome do livro, detalhe, o nome do livro você só vai descobrir o porquê lá no epílogo do livro, no último capítulo do último, no final, na penúltima página. Você vai descobrir por que se chama O Cavaleiro da Maldição. Eu tenho percebido que muitos autores têm optado por livros de no máximo aí 300 páginas, 400 páginas, e não é errado, porque você consegue sustentar a sua história e você faz com que ela se torne mais disponível, mais acessível e até mais econômica na hora de publicar. Eu fico um pouco chateado porque realmente eu queria muito publicar o meu livro em versão física, pretendo fazer isso, mas eu vou precisar muito do seu apoio. Dessa forma, eu vou precisar que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixe seu like e faça um comentário aqui embaixo para o YouTube perceber que esse vídeo é relevante. Eu estou falando aqui do meu produto, mas de uma certa forma eu estou conversando com os leitores que gostam desse tipo de obra, que gostam de As Crônicas de Gelo e Fogo, que gostam da Crônica do Matador de Reis, e são pessoas que têm mais essa missão, são leitores um pouco mais engajados, que não se importariam em encontrar ali um calhamaço de 700 páginas, que na versão impressa o livro vai ficar por volta de 600 a 700 páginas, eu sei, é muita coisa. Mas de qualquer forma, isso é o de menos, eu pretendo continuar aqui. Por enquanto o meu livro ele está disponível apenas em e-book lá na Amazon, como EPUB. Então se você quiser conhecer mais, o link está aqui embaixo para você ir lá pesquisar. Tem como você baixar uma amostra gratuita, tanto no meu site quanto lá na própria Amazon, para você ter ali o material e saber se o livro é para você ou não. Eu recomendo demais, sou suspeito para falar, até porque eu sou autor do livro, não é mesmo? Mas a gente está sempre aí divulgando o trabalho de outros autores, por que não divulgar o nosso trabalho, que é como a gente ganha o pão, como a gente faz para poder conquistar a nossa vida, não é mesmo? Se eu quiser ter leitores de fato, eu preciso fazer isso. Eu agradeço muito que você tenha assistido o vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo, de se inscrever no canal e clicar no sininho, beleza? Até o próximo vídeo, tchau!